Oi, galera, bom dia. Vamos aí dar continuidade ao capítulo 3 e hoje a gente vai abordar as misturas e os métodos que separam essas misturas. Então, o sistema de mistura, é constituído por substância pura, como a gente aprendeu na aula passada, que ela pode ser simples, quando só tem um elemento, como o caso do oxigênio, composta, quando ela vai ter apenas um único aspecto, e essa molécula vai ter mais de um elemento. Então, a substância pura, ela, no caso composta, a gente tem um exemplo, a água. E a mistura é quando ela tem o quê? Várias moléculas juntos. Então, essas moléculas podem apresentar uma característica homogênea ou heterogênea. Então, uma mistura homogênea é quando você só vê uma única solubilidade ali no sistema, no caso, o açúcar e a água. E heterogênea é quando tem duas moléculas, duas substâncias, óleo e água, e você vai ver dois aspectos diferentes ali na solubilidade. E aí, a separação de misturas, elas têm divisões por categoria. A gente tem, no caso da separação de sólidos, a catação, que é quando vai fazer lá a separação do feijão, para tirar, a impureza. Mistura de diferentes tipos de lixo também é feito catação. Atração magnética, que é quando tem, um ímã para atrair o que vai ser por meio do ferro, e aí você separa o componente. A levigação, que é um método onde vai utilizar a densidade, que o mais denso vai se depositar no fundo do recipiente. É o caso aí para separar areia e ouro, na extração de ouro. A areia ela é menos densa e por isso ela é arrastada pela água. Então, o ouro, por ser mais denso, ele vai permanecer lá no fundo da bateia. Então, isso é ligação, que vai utilizar a corrente de água e vai separar o material por densidade. A gente tem a ventilação, que é um método de separação, de sólidos, no qual o menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Um exemplo é a separação da casca de grão de arroz, amendoim torrado, em que coloca um vento ali e vai arrastar o menos denso e o que for mais denso fica. A tamização ou peneiração, que é um caso também onde separa sólidos, que usa a peneira. Industrialmente, usam-se conjuntos de peneiras superpostas que vão separar em diferentes granulações, dependendo do material que está querendo ser separado. Então, o nome é tamização, tá? A gente tem a flotação, que é o que? Flutuar. Um líquido é usado para separar sólidos de diferentes densidades. O menos denso flutua. Então, no caso, sólido com sólido, sem lá água, mais serragem. A areia, por ser mais densa, ela vai se depositar no fundo. E a serragem, por ser menos densa, ela vai flutuar. E agora vamos ver método de separação de sólidos e líquidos. Temos a decantação, que é um sistema muito comum na caixa d'água, onde você vai ter a água, o barro, vai ficar lá em repouso e como a areia ou barro é mais denso, fica no fundo e depois utiliza um bastão para separar o líquido, tá? A filtração também é um sistema, de separação do sólido de um líquido. No caso, a gente, quando vai fazer o café, vai separar o líquido do sólido e até alcançar uma solução filtrada. No caso, no laboratório, a gente usa um Erlenmeyer, um papel de filtro, um becker, onde vai ter essa mistura, vai adicionar no filtro e vai separar. Tá bom? E também temos o funil de decantação também, que pode ser usado em laboratório, onde vai separar as substâncias. A centrifugação é bem simples, é só lembrar da agitação, da máquina de lavar, que faz o que? Uma alta rotação, que é a centrífuga,
né, que é o que? Usado para separar mistura de sólidos e líquidos quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca obstrução dos poros do filtro e faz com que elas sejam retidas pelo líquido. Então, tubos de ensaio contendo a mistura são colocados em uma centrífuga, que o faz girar em posição quase horizontal a uma grande velocidade, aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do tubo. É um método muito usado para poder fazer exame de sangue, a centrifugação, porque coleta o sangue, coloca na centrífuga, vai rotacionar e vai separando, né, os componentes. A gente tem a evaporação, que é um método, né, também para separar o sólido líquido por evaporação do solvente, que também é conhecido como cristalização. Então, como ocorre? Em recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando o sólido. Então, é o caso que ocorre lá nas salinas, né? O sal é obtido a partir da água do mar através desse processo, né? Vai deixando a água evaporar e vai separando o sólido, né, que é o sal, para o processo. Destilação simples. Funciona quando, no aquecimento de uma mistura homogênea, de um líquido mais um sólido, apenas o líquido, né, vai vaporizar. Assim, os vapores vão atingir a região fria, que é chamada de condensador, ocorrendo a passagem para o estado líquido. Então, para que se usa a destilação? É utilizado também para separar água e sal, né, e água do mar. Então, é um método, né, também feito em laboratório, em que vai aquecer, tá? O líquido, ele vai evaporar, vai ficar preso no condensador e a substância que eu quero, né, vai pro Erlenmeyer, que é aquele tubinho, né, de vidro. Então, também é um método de separar líquido de um sólido. E a gente tem a destilação fracionada, tá? Que é o método de separação de líquidos. Método usado para separar a mistura de líquido. Quanto mais distante o ponto de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. Então, esse processo vai consistir em quê? No ponto de ebulição, é quando a água vai... Cada substância tem um ponto de ebulição. Então, de acordo com o tempo que o líquido vai virando vapor, vai fazendo essa separação, tá? Então, para fazer a destilação fracionada, leva-se em conta o quê? O ponto de ebulição é a passagem do líquido para o vapor. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, mas com acréscimo de uma coluna de fracionamento de destilação e retificação, onde vai controlando, né, essa passagem. E a separação ocorre na ordem crescente dos pontos de ebulição. Então, de acordo com o que vai tendo o ponto de ebulição, né, vai tendo a passagem do líquido para o vapor, vai sendo separada a substância. E a decantação, né, como a gente já viu, é um processo que a gente separa a mistura heterogênea do sólido líquido, que é por meio do descanso, né, que você vai colocar lá no becker e vai separar. O mais denso, pela ação da gravidade, vai para o fundo e o líquido fica sobrenadante. E agora vamos aí para uma atividade que vai trabalhar o conceito. Como o petróleo se transforma em tantos produtos? Em seu estado natural, o petróleo é um líquido pastoso que traz uma mistura de gasolina, diesel, querosene, gases liquefeitos e um monte de outros óleos. O que as refinarias fazem é separá-los dessa massa bruta. Como cada produto tem um ponto de ebulição diferente, basta aquecer o petróleo para retirar os seus derivados. O processo de separação de produtos começa em grandes caldeiras, onde o petróleo é aquecido até se transformar em vapor. Essa fumaça vai então para a chamada torre de destilação. Lá o vapor é resfriado a temperaturas diferentes e vira líquido. No final, um conjunto de tubulações retira cada um dos derivados. Então, qual é a função das refinarias de petróleo? Como, né, já foi dito no texto, a função é o quê? Separar os componentes que fazem parte da mistura que o petróleo ele tem, né? Para que possam ser separados, sabendo que o petróleo, né, ele é uma ferramenta para várias coisas, gasolina, diesel, querosene. 2. Que propriedade das substâncias permite a separação dos componentes do petróleo? A questão do ponto de ebulição, né? Temperaturas de ebulições diferentes, tá? 3. Qual é a função da torre de destilação?
Então, pesquise porque é importante que seja uma torre e não um tanque. Então, a torre de destilação é responsável, tá, por separar os gases retirados do petróleo. Como eles apresentam diferentes pontos de ebulição, são colhidos por tubos em diferentes pontos ao longo da torre. Então, é mais seguro usar a torre por conta dessa diferença, né, de pontos de ebulição, tá? Galera, vamos agora às atividades. Temos a atividade do livro para fazer da página 494 e 95, apenas o exercício 5. E do livro de casa, as páginas 495 e 496, que é aprofundando o olhar, e 497, tem lá toda a explicação das atividades na plataforma, tá? Temos aí, ó, qualquer dúvida, acessar lá na plataforma que estarei disponível. Até a próxima e um grande abraço a todos.